Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então o ancião diz, olha, não chores, porque ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o ancião vem consolar João. Em outras palavras, dizendo, João, não se preocupe. Não se preocupe não, porque teve um que venceu. Agora isso aqui é interessante. O que significa isso? Que ele venceu para poder abrir o livro. Ele pode abrir o livro exatamente porque ele venceu. Isso deu a ele a autoridade de abrir esse livro. Porque ele é vitorioso, porque ele venceu. Agora o que significa essa vitória? No início aqui da congregação, os primeiros 3 cultos, eu fiz 3 mensagens exatamente sobre essa vitória de Cristo, mostrando como ele venceu o diabo na cruz do Calvário, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Foram 3 mensagens que eu fiz para a glória de Deus, que está até no canal, que se vocês quiserem dar uma olhada algum dia, tiverem curiosidade, sobre essa vitória de Cristo, que não dá para detalhar aqui, mas ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte na cruz. E além disso, a Bíblia diz que ele ainda venceu o mundo. Ele fala isso para os discípulos, que ele venceu o mundo. Então ali na cruz do Calvário, muita gente pensou que era a derrota de Jesus. Mas na verdade, na cruz do Calvário, Jesus estava vencendo. Ele não estava sendo derrotado, ele estava vencendo. Por quê? Porque ali naquele momento, ele estava com o seu sangue, ele estava fazendo expiação pelo pecado da humanidade. Ele estava fazendo um sacrifício agradável a Deus para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Então o pecado não podia ser perdoado sem o sacrifício de Cristo. A humanidade estava debaixo de condenação. Quando ele faz o seu sacrifício, ele consegue o quê? Perdão. Ele consegue perdão. Então ele destrói o pecado na cruz do Calvário. Ele destrói. É tanto que aquele que se converte, ele não mais está debaixo do poder do pecado, e um dia ele vai estar livre também da presença do pecado. Porque Jesus destruiu o pecado ali na cruz. E isso um dia vai se concretizar totalmente ainda. Então quando ele destrói o pecado, ele destrói também a morte. Porque a Bíblia diz que o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte, era o pecado. Era o que a morte usava para ferir as pessoas, para causar morte espiritual. As pessoas só morriam espiritualmente por causa do pecado. Então, quando Jesus vence o pecado, ele destrói o poder da morte. Então, o que acontece? Quando alguém se converte a Cristo, ele é perdoado dos seus pecados e ele renasce. Ele recebe uma nova vida em Cristo e ele não mais é uma pessoa morta espiritualmente. A morte também perdeu seu domínio sobre as pessoas, aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus venceu ela na cruz quando destruiu o seu ferrão, que era o pecado. E também ressuscitando ao 3º dia, ele completa sua vitória sobre a morte, que começou ali na cruz do Calvário. E por que o diabo também foi derrotado por Cristo? Porque o diabo se aproveitava disso tudo. Ele se aproveitava do pecado para poder acusar as pessoas diante de Deus e exigir que as pessoas fossem condenadas, porque a lei exigia punição para o pecador. Então o diabo acusava as pessoas diante de Deus, exigindo essa punição. A partir do momento que o pecado das pessoas foi perdoado e as pessoas passaram a viver, o que a Bíblia diz que acontece? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Paulo fala isso lá em Romanos. Então o diabo não tem mais poder de acusar o cristão diante de Deus. Ele perdeu a arma que ele tinha de acusação. Que ele tinha de acusar as pessoas diante de Deus. Então ele também foi vencido por Cristo na cruz. Então aqui eu fiz um resumo só para mostrar para vocês como Jesus foi aquele que venceu. Ele venceu tudo isso, ele foi vencedor sobre todas essas coisas.
por causa disso, ele recebeu a autoridade de abrir o livro e os seus selos. Nenhuma outra pessoa no mundo, nenhum ser, poderia abrir esse livro, mas somente Cristo, justamente por causa da sua vitória. Uma outra maneira que a Bíblia fala dessa vitória de Cristo é quando Jesus, depois de ressuscitar, eu não sei se vocês lembram, lá em Mateus 28, Jesus diz assim para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele fala isso para os discípulos. E preste atenção na linguagem dele. É-me dada toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele recebe toda a autoridade de Deus. É dado a ele por causa da sua vitória. Ele, antes da encarnação, ele já reinava com Deus. Mas aí, depois que ele vem e se encarna, ele conquista também, por causa da sua redenção, que ele conquista para o povo de Deus, ele conquista essa autoridade, esse direito de reinar, de governar e de dar continuidade ao propósito de Deus na história. Jesus conquistou esse direito por causa da sua morte e da sua vitória na cruz. E é interessante, eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso é uma coisa que está lá no capítulo 12, mas Jesus veio também para destituir o diabo da autoridade que ele tinha sobre as pessoas. Antes de Cristo vencer o diabo na cruz, o diabo ele tinha costume de ir até a presença de Deus para acusar as pessoas, e a Bíblia até chama ele de príncipe deste mundo, de Deus deste século, porque ele exerce governo sobre aquele que não tem Jesus. O diabo exerce esse governo. E as pessoas estavam debaixo de condenação e acusação do diabo. Quando Jesus vence, e aí ele morre na cruz, ele vence, e ele ressuscita, e ele sobe aos céus, o capítulo 12 retrata uma coisa interessante. Quando Jesus recebe a autoridade e sobe aos céus, há uma batalha no céu de Miguel e os seus anjos contra o diabo e os seus anjos. Há uma peleja no céu. A gente vai estudar outro dia isso no capítulo 12. E aí o diabo é lançado à terra. Ele é destituído da posição, assim, de certa maneira, que ele tinha lá no céu. Ele não é permitido mais ter acesso lá ao acesso que ele tinha antes no céu para acusar as pessoas diante de Deus. Ele é lançado à terra. E ele perde também o poder dele sobre as pessoas que haveriam de crer em Cristo. Ele perde essa autoridade sobre as pessoas. E Cristo recebe a autoridade para governar e para reinar sobre a sua igreja.